Simpósio Multidisciplinar de Infectologia da Lamia. Este evento ocorre em parceria com a UFPE e a Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Me chamo Evelyn Beatriz, sou estudante de Medicina da UFPE e integrante da Lamia. Hoje tenho a honra de apresentar a doutora Mexiene Mendes, que é a nossa palestrante. O tema da palestra é Manifestações Cutâneas da Covid-19. Mexiene é professora adjunta de dermatologia da UFPE, mestre e doutora em medicina tropical e possui o título de especialista em dermatologia pela SBD. Abaixo desse vídeo é um formulário, caso você apresente alguma dúvida sobre a palestra da doutora Mexiene. No mais, desejo um ótimo evento e uma ótima palestra. Boa tarde a todos os ligantes que estão de parabéns pelo evento. Boa tarde e parabéns a todos os ouvintes e a professora Eline, né, que é a coordenadora da Liga e que está conduzindo tão bem esse grupo, né? Então, parabéns a todos. E também a Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste, Núcleo de Ciências da Vida, né, por essa participação, essa colaboração em tema tão importante na atualidade. É uma satisfação para mim, fiquei muito feliz com o convite. Vou dar minha colaboração, tentar dar minha colaboração sobre a parte cutânea, não é? Eu sou dermatologista e professora de dermatologia da UFPE CAA-MCV. E a ideia, não é de falarmos sobre as manifestações cutâneas dessa doença que é nova, não é, que surge aí no cenário mundial e que deixa todos muito preocupados e que mobiliza cientistas, né, de toda a comunidade mundial, né? E são manifestações que, do ponto de vista cutâneo, que nós vamos tecer, né, alguns comentários, é importante que tenhamos o conhecimento, né, a consciência de que o que nós hoje do que nós hoje vamos falar do ponto de vista dessas manifestações cutâneas, não é? E também de outras manifestações em outros órgãos e sistemas, porque é uma doença que para alguns pacientes ela se apresenta de uma forma muito ampla, de comprometimento de vários órgãos e sistemas, e, na verdade, no dia a dia, nós percebemos que existem várias publicações, todos os dias surgem novas informações, não é? Os cientistas do mundo inteiro estão tentando definir essa doença, não é? Verificar como é que ela se apresenta, por que é que ela se apresenta de forma diferente em diferentes populações, né, em diferentes grupos, não é? Tem já algum conhecimento já estabelecido na literatura, como, por exemplo, a maior gravidade em pessoas que têm algumas doenças como hipertensão, diabetes, alergias, né, respiratórias, principalmente, mas existe muito ainda a ser esclarecido. Então, nós vamos observar que, durante a apresentação, vamos verificar manifestações cutâneas que já são comumente vistas, muito frequentemente vistas no dia a dia da dermatologia, e que hoje, como os exantemas, e que hoje provavelmente farão parte, não é, de uma manifestação clínica associada à Covid-19, não é? Então, se antes, por exemplo, no cenário dermatológico de manifestações cutâneas, os exantemas, eles quase sempre diziam respeito a manifestações cutâneas por hipersensibilidade a fármacos, ou eram manifestações da dengue, não é? Ou do sarampo, ou da zika, ou da chikungunya. Hoje, pode ser também uma manifestação da Covid-19. Vamos ver que quadros cutâneos mais raros, eles estão sendo relatados em pacientes com a Covid-19. Então, seriam esses quadros raros
características associados ou até patognomônicos da Covid-19. Então, existe todo esse raciocínio clínico. Vamos falar também da plausibilidade biológica, o que do ponto de vista da manifestação clínica, não é, encontra respaldo, não é, na questão fisiopatológica da atividade viral na pele. E, enfim, é também importante que saibamos que essas informações que nós vamos conversar hoje, elas podem ser amanhã estabelecidas na literatura ou elas podem ser também refutadas, não é? Então, nós estamos aí recolhendo o que a literatura hoje tem e coloca à nossa disposição e do ponto de vista do nosso dia a dia, nos ajudar a começar a pensar em possibilidades diagnósticas da Covid-19 na prática dermatológica, no nosso dia a dia do atendimento dos nossos pacientes. E na orientação também, quando forem necessárias. Eu vou começar a apresentar aqui as várias manifestações já relatadas na literatura. Coloquei em diferentes cores, não é? Os quadros que se agrupam, não é? Os quadros que estão um pouquinho agrupados, nós vamos ver no próximo slide que existe a tendência a agrupar essas manifestações cutâneas. E aqui está apresentada em vermelho as lesões exantemáticas, os quadros que eu já falei, que nós até o momento, quando uma vez diagnosticado um exantema na dermatologia, nós abrimos o leque de possibilidades, dengue é uma possibilidade, e tem sido relatados pacientes com exantemas e que foram diagnosticados e que estão conduzidos com diagnóstico de Covid-19. Esses quadros costumam aparecer entre 3 a 5 dias e em pessoas que já estão diagnosticadas, né, com a Covid-19. Existe um quadro, nós vamos ver posteriormente, de exantema associado a vesículas, né? Então, são quadros que foram denominados na comunidade científica como exantema varicela-like, né? Por que varicela-like? Por conta desse componente vesicular. Então, o exantema é caracterizado por lesões eritematopapulosos. No sarampo, tem uma distribuição crânio-caudal. Na dengue, na zika e na chikungunya, e também por quando é causado por fármacos, se caracteriza por apresentar-se em extremidades, enquanto que no sarampo tem uma distribuição crânio-caudal. E o que está se apresentando, né, os quadros que foram relatados na literatura, alguns deles apresentam o exantema associado a essas lesões vesiculares, né? Então, seria o exantema varicela-like. As lesões papulosas, maculopapulosas ou urticariformes, elas perfazem cerca de 23% dos quadros, enquanto que as lesões exantemáticas ou exantemo-vesiculares perfazem 25%. As lesões purpúricas e petequiais e as acrosíndromes, dentre elas o eritema pérneo, que são lesões eritemato-violáceas, localizadas em extremidades das mãos e pés e em permeio a essas áreas, elas estão associadas a um comprometimento vascular. O comprometimento vascular em dermatologia está muito associado às vasculites e às doenças autoimunes. E nessas situações existem quase sempre um componente humoral, da imunidade humoral presente, e no caso das doenças infecciosas, como a COVID, esse componente de atividade imunológica humoral
ele acontece em detrimento da atividade celular, da imunidade celular, que seria aquela efetiva, não é? Que efetivamente combate as doenças infecciosas. Esses quadros vasculares, não é? Eles estão associados, eles estão presentes quase sempre em pacientes que têm a forma mais grave da Covid-19. Esses pacientes, eles estão internados, mais das vezes em UTIs, e apresentam manifestações como necrose, e tem realmente uma gravidade maior, não é? E com índice de mortalidade alto. Os quadros também caracterizados como lesões eczematosas estão sendo descritas, mas menos fortemente associados à Covid-19, porém eles estão sendo descritos, esses quadros. É muito interessante como também lesões mucocutâneas, né? Então comprometimento de conjuntiva, comprometimento de mucosa. Esses quadros, eles estão sendo relatados e é extremamente importante que no dia a dia da nossa prática, não é apenas chamando a atenção, é interessante que publiquemos esses quadros dermatológicos, não é, diante de pacientes diagnosticados com a Covid-19, porque precisamos ter caracterizado essa manifestação cutânea, não é, para poder ter melhor caracterizada essa doença, né, do ponto de vista dermatológico, do ponto de vista cutâneo. Por quê? Porque existem várias questões, não é, a serem esclarecidas. Por exemplo, qual a prevalência dessas lesões, do comprometimento dermatológico, não é, na Covid-19? Não se sabe, é incerto, não é? Então, 0,2% às vezes, variando até 20%. E quais são essas lesões? Não é? O que caracteriza o quadro dermatológico da Covid-19? Não é? E sabemos que para uma doença nova, não apenas do ponto de vista dermatológico, mas do ponto de vista de caracterizar doença, não é? Do ponto de vista de caracterizar gravidade da doença, não é? Sabemos que diante de uma doença nova precisamos desses relatos da literatura para aos poucos, não é? Principalmente relatos de casos, porque quando se trata de uma doença nova, ela precisa ainda ser caracterizada. Então, nós vamos caracterizando-a à medida que vamos publicando esses quadros e, então, verificando o que mais frequentemente aparece nesses pacientes, né? Tem um grupo de São Paulo, de 7 dermatologistas e 2 patologistas, né? Que é Camila Seck, né? Ela é a líder dessa pesquisa, e eles estão, então, percorrendo os hospitais, não é, da capital e verificando quais são as manifestações cutâneas desses pacientes que estão internados. Não é? Então, eles verificaram, até o momento, foram incluídos 356 pacientes, não é, na perspectiva de caracterizar esse quadro da Covid-19, esse quadro cutâneo. Então, eles encontraram 25% das erupções maculopapulares. E aí está os exantemas e também as urticárias, as lesões papulosas, maculopapulosas, não é? Estão nesse 25%. 23% eram lesões vésico-bolhosas. E aqui está o exantema, não é, com um componente vesicular, né? Os livedos e púrpura e necrose, não é, são aquele componente vascular, são manifestações cutâneas que envolvem, que acusam um componente vascular. Então, a gente diz aqui que há vaso comprometido, né? E esses apareceram em cerca de 23%, e principalmente naqueles pacientes mais gravemente enfermos, né? O eritema pérneo, nós vamos ver todas essas lesões posteriormente, ele, junto com outros quadros mais raros, eles perfizeram 23% das manifestações cutâneas de pacientes com a Covid-19. Então, e do que depende essas manifestações clínicas? Provavelmente, não é, ainda fruto de pesquisas, não é, de exploração por meio de pesquisas, pesquisas que envolvem pesquisas de laboratório, né, pesquisas básicas e também pesquisas clínicas,
não é? Então, pesquisas epidemiológicas, desenhos epidemiológicos, né, e pesquisa básica, observa-se que a Covid-19, ela caracteriza-se, né, ela divide o mesmo receptor, né, da enzima conversora de angiotensina 2. E esse receptor, ele está expresso em mais de 30 órgãos e sistemas. Então, teoricamente, a gente vê que há uma expressão que difere, por exemplo, mais elevado no intestino delgado, testículos, rins, coração, né, como a gente pode observar aqui, e expressão média, não é, para esses órgãos e sistemas, e observa-se que essa expressão, ela não difere, né, ela não é diferente entre pessoas mais jovens e mais velhas, mas ela depende em alguns órgãos e sistemas, por exemplo, como pele, digestório, essa expressão está associada com o que a gente chama de assinatura imune. Quer dizer, a assinatura imune seria aquele estado de imunidade daquele paciente. Então, pacientes que têm um sistema imune mais alerta, por exemplo, os pacientes alérgicos, os pacientes que têm uma atividade imunológica, não é? Eles têm realmente essa expressão diferenciada. Não é? Isso pode explicar, não é, as diferentes gravidades para algumas populações ou para alguns grupos de pessoas, não é? E que vão determinar essa gravidade, mas isso ainda é motivo de pesquisa, não é? Então, também as diferentes expressões, os SNPs também têm sido estudados, enfim, vários outros componentes e questões genéticas podem estar envolvidas, não é, e imunológicas, que já se sabe, na questão de como essa doença vai se manifestar e quais são os órgãos e sistemas comprometidos nos pacientes diagnosticados com a Covid-19. Aqui está mais do que 30 órgãos e sistemas aqui representados e as diferenças nessas populações. O primeiro quadro dermatológico, não é, que foi publicado em um paciente com a Covid-19 na Espanha foi o exantema. Então, as lesões exantemáticas, elas estão aí descritas como uma possibilidade. Então, hoje, diante de um quadro exantemático, de um diagnóstico de um exantema, nós precisamos elencar a Covid-19 como uma possibilidade diagnóstica, bem como a dengue, porque faz parte do nosso dia a dia, bem como o sarampo, os fármacos, não é? As medicações, as drogas utilizadas, a zika, a chikungunya. Então, na verdade, não é, nós abrimos o leque, um leque maior de possibilidades, inserindo a Covid-19 como hipótese diagnóstica diante dos nossos quadros de exantema. Foi relatado aqui no Brasil um paciente que foi diagnosticado, não é, inicialmente com dengue, e durante o internamento, não é, depois de alguns dias, esse paciente apresentou positividade da PCR para dengue. Ele tinha sorologia, né, ele apresentou a sorologia e a positividade também da PCR, quer dizer, esse quadro, não é, ele pode ser associado a uma das duas, né, possibilidades etiológicas, a dengue ou a Covid-19. Nesse caso, houve uma associação das duas doenças. Aqui nós podemos observar um grupo de pacientes, né, foram 22 pacientes publicados, em 7 casos foi feito estudo histológico. Nós observamos que é um exantema, não é, em tronco principalmente, com a participação, o componente vesicular, não é? O componente vesicular que foi identificado aqui no histológico como inclusão viral. Então, é um exantema viral, não é? Aqui é a assinatura da etiologia viral,
E esse exantema, ele surgiu em cerca de 3 dias após o diagnóstico da Covid-19, né? Então, fica aqui o registro dessa possibilidade desse quadro exantemático, não é? O quadro denominado exantema varicela-like, poder ser atribuído à Covid-19, não é? Então, ele difere da varicela, porque ele tem um aspecto de exantema associado às vesículas, e ele difere do exantema, porque no exantema nós não temos o componente vesicular. Esse quadro, que claramente, não é, nós diagnosticamos como a urticária, são lesões eritematopapulosos em placas ou isoladas. A urticária é um quadro agudo, as lesões duram cerca de 2 horas e, no máximo, 24 horas. São lesões pruriginosas, é um quadro bastante pruriginoso, que não desaparece a dígito ou a vitropressão, que desaparece a dígito ou a vitropressão, então é um eritema. E esses quadros, eles têm sido descritos, não é, antecedendo o diagnóstico clínico e PCR para a Covid-19. Então, nessa primeira paciente, né, num dos quadros descritos, não é? Então, o quadro apareceu de urticária e apenas 4 dias depois, a paciente apresentou sintomas respiratórios e positivou, não é, para PCR para o SARS-CoV-2, né? Então, o diagnóstico foi um pouquinho depois do diagnóstico da urticária. Da mesma forma, nessa situação, a paciente, ela apresentou, só 2 dias depois, febre e testou positiva para o SARS-CoV-2, né? Então, fica aqui, não é, mais uma vez registrado esses quadros que antecederam de urticária o diagnóstico da Covid-19. Então, em termos, no momento, nós precisamos lembrar da Covid-19 diante de pacientes diagnosticados com quadros urticariformes. Essa manifestação clínica, ela é uma manifestação muito associada a medicações, ela de fato é considerada uma farmacodermia, né? Ela é a manifestação da SDRIF, e é também conhecida como síndrome do babuíno, não é? É uma manifestação relativamente rara e realmente associada à medicação. E esses pacientes, de fato, fizeram uso de medicação, fizeram uso de paracetamol e fizeram uso de hidroxicloroquina, né? Na época, quando acreditava-se na possibilidade da hidroxicloroquina ser efetiva, mas não é, né? Isso já está comprovado. Mas esse paciente tinha usado a hidroxicloroquina e, de fato, nós podemos atribuir a esse quadro, não é, ao uso das medicações, não é? Mas se caracteriza por lesões eczematosas, sempre em dobras, em áreas flexurais, não é? São quadros que lembram o exantema, não é? Ou o eczema, não é? Em dobras. Esse, menos possivelmente, não é, ele está associado à Covid-19. É pouco provável que esse quadro esteja associado à Covid-19, né? Porque nesses pacientes nós podemos verificar que eles fizeram uso de medicação. Nós temos aqui esses quadros descritos de um artigo chinês, né, de uma revista chinesa, e todos esses pacientes estavam internados com quadros graves, né, estavam em UTI, em regime de UTI, e eles apresentaram essas lesões de necrose, apresentaram lesões livedoides, né, que são lesões vasculares, caracterizadas por eritema, entremeado à hipocromia, à hipercromia, e que acusa realmente um componente vascular, né, um componente de vaso envolvido, né, quer trombose, enfim, alguma coisa envolvendo o vaso sanguíneo daquela área. Esses pacientes, eles realmente evoluíram, né, de 6 pacientes, 5 evoluíram a óbito. E é interessante do ponto de vista de alertar, não é, essas lesões como livedo, por exemplo,
de eritema pérneo também, que nós vamos ver em seguida, e de serem quadros que acusam a possibilidade de uma evolução para um quadro mais grave, não é? Então, ora, a pele pode sinalizar o diagnóstico de uma doença, ora, a pele pode indicar um quadro possivelmente mais grave, não é? Então, do ponto de vista do risco de morte direto pelo envolvimento da pele, não é, é menos provável, não é? Já que é um órgão que não tem essa função maior como vital, não é? A não ser, não é, em situações específicas. Mas nessa situação, provavelmente essas lesões, em se caracterizando, não é, como estando presentes nos pacientes com a COVID, elas podem sugerir o diagnóstico e elas podem sugerir uma gravidade maior ou menor desse quadro. Aqui a gente tem o eritema pérneo, não é? O eritema pérneo é um quadro raro, não é? Principalmente no Brasil, ele ocorre mais frequentemente em países frios. É uma manifestação cutânea muito frequente, não é? Em pacientes que têm doenças autoimunes, fenômeno de Raynaud, vasculites, lúpus eritematoso sistêmico, e eles também, o eritema pérneo também está associado a um componente vascular. São lesões eritematonoduláres, são lesões eritematoviolaceas, não é? Uma coloração violácea, são lesões eritematosas elevadas, localiza-se em extremidades, não é? E é mais comum em países frios. E ela tem sido relatada, não é, em alguns pacientes diagnosticados com a COVID, não é, também surgiram 3 dias, não é, em média, a 5 dias após aquele diagnóstico, não é, de febre e de positivação, não é, da PCR na orofaringe. Esses quadros, eles denotam, eles acusam, eles sinalizam para um componente humoral, não é? Uma atividade, um sistema imune humoral em atividade, e nessas situações, quando há uma doença infecciosa, esse componente humoral, ele está presente em detrimento da imunidade celular, não é? Então, a imunidade celular é a efetiva, não é, no combate às infecções, e em o paciente sendo diagnosticado com a COVID-19, ele precisa da imunidade celular, mas esse quadro, ele acusa esse componente humoral mais importante, participando mais. Também outra possibilidade, que também isso é comum na COVID-19, né? Na COVID-19, principalmente nos pacientes mais graves, observa-se que existe esse contrabalanço da imunidade humoral em detrimento da celular, né? E nesses pacientes, esses pacientes eles também têm um quadro mais importante, né? Um quadro aí moderado, e existe também outro fator, não é, que diz respeito a um componente biológico, não é, a uma plausibilidade biológica, não é? Por que que a gente acha que há essa possibilidade do eritema pérneo, não é, na COVID-19? Observa-se aí também a expressão precoce do interferon, e o interferon, não é uma interleucina, é uma citocina muito associada com a atividade viral. Ela tem atividade viral, então ela encontra-se presente, né, nas infecções virais, né? Então, esses são os quadros mais frequentemente, e mais raro, não é, existe algumas publicações, não é, que aí nós trouxemos mais quadros realmente mais raros, e que o dia a dia das publicações que vão dizer se esses quadros eles estão associados à COVID-19.
Então, essas lesões em placa eritematoedematosas lembram a urticária vasculite, né? Os quadros de urticária vasculite, diferente dos quadros de urticária comum, eles duram mais do que 24 horas, né? E eles não costumam desaparecer completamente a digitopressão, né? E são quadros mais duradouros. Esse quadro também lembrou as dermatoses neutrofílicas, mas diferindo por sua localização. Não é? Em geral, as dermatoses neutrofílicas elas são atribuídas a fármacos, caracterizam-se por placas eritematosas em tronco, mas elas se localizam em locais diferentes. Não é? Então, nessa situação da Covid-19, essa lesão, ela tem localização acral, né? Então, é um quadro que difere um pouco do nosso dia a dia, mas que lembram essas dermatoses, lembram a urticária vasculite, lembram a hidradenite idiopática plantar e também lembram a dermatose neutrofílica, né? E fazem parte, não é, de um conteúdo menor das publicações, não é? E que só o tempo vai nos dizer se realmente esses quadros podem ser atribuídos à Covid-19. Aqui estão algumas referências, né, utilizadas para a apresentação, e eu gostaria, mais uma vez, de agradecer aos ligantes, à professora Eline, a toda a comunidade da universidade, não é, essa oportunidade de colaborar com vocês, o que foi muito prazeroso. Boa tarde a todos.